Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele tem mais de 30 anos de experiência nos mercados de finanças e de tecnologia, com passagens por empresas como PayPal, Visa e Bank Boston. Hoje, além de investidor e sócio da Valor Capital, ele é o CEO de uma das empresas de cheque em branco da gestora e também encontra tempo para comandar um aplicativo que conecta parlamentares e eleitores. Hoje eu converso com Mário Melo, CEO da Valor Latitude Acquisition. Mário, é um prazer recebê-lo no programa. Muito obrigado por sua presença. Obrigado, Moacir. Eu que agradeço o convite e queria agradecer a oportunidade e dar também a todos os ouvintes aí um bom dia. Mário, assim, nessa breve apresentação já dá para ver que seu dia deve ter mais de 24 horas. Como é que você divide um pouco o seu tempo aí entre tantas atividades? Olha, eu sou uma pessoa muito organizada, eu tento organizar, planejar meu dia, né? Mas tem várias coisas que eu aprendi com pessoas que, por exemplo, eu tento fazer reuniões de 45 minutos em vez de uma hora. Principalmente quando eu lidero a reunião, porque tem sempre 15 minutos para você olhar e-mail, agora olhar WhatsApp, né? Eu sou a pessoa que tento olhar, ter um horário para retornar para as pessoas, olhar, por exemplo, você falou um pouco do poder do voto, né? Eu gosto de ler todos os comentários do poder do voto, eu acho um presente alguém hoje gastar um tempo, mesmo para fazer uma reclamação, né? Investir o tempo para me contar alguma coisa que ele acha que possa melhorar, né? Tirando os comentários de ódio que existem, mas também lê para entender o estado psicológico. Mas eu sou muito planejado e tento organizar e sou uma pessoa que tem uma agenda que eu cumpro muito os horários, né? E aí, dentro desse teu tempo, acho que uma das coisas que vem ocupando bastante aí dos seus dias é essa questão dessa empresa de cheque em branco, né, da Valor Capital. Me conta um pouquinho, como é que você enxerga esse formato que começou, já existia há um bom tempo, mas começou a ganhar mais fôlego lá fora a partir do segundo semestre do ano passado, né? Esse ano também teve uma série de processos dentro desse modelo. Me conta um pouquinho que vantagens que você vê em relação a um IPO e por que a Valor Capital decidiu também investir um pouco nesse modelo. Então, primeiro, assim, ele é conhecido como cheque em branco, mas ele não é tanto assim um cheque em branco. Por exemplo, o nosso Sim. mesmo é focado na América Latina, empresa de tecnologia, né? Tem SPACs que permitem, tem mais flexibilidade, tem SPACs mais focados. Né? SPACs também se chama Special Purpose Acquisition Company, então, no fundo, é uma estrutura onde você levanta um capital e esse capital adquire uma empresa, a gente hoje é tradeada, chama Velatu, e ela adquire uma empresa dentro do target fechado. Por que a gente decidiu montar isso? É um ciclo natural, a Valor está há 10 anos no Brasil. Né? Então ela fez investimento anjo em Gympass, foi a única Venture Capital Stone. Então, esses 10 anos, a maturidade do mercado e o nosso relacionamento, apoio, desenvolvimento, atração de capital, só para você ter uma ideia, de tudo que a gente já investiu, a gente trouxe 5 bilhões de follow-on money nas empresas que a gente investiu. Então, é uma maturidade do mercado que permite agora a gente fazer um novo ciclo, né? Que era o fundo de early stage, fundo de growth, agora o SPAC, que é o mercado público. Do ponto de vista de vantagens, eu acho que tem duas vantagens, né? Eu acho que primeiro é que o que a gente chama de pop-up da ação principais. Né? Tem várias vantagens, mas vou sugerir duas. Hoje, na hora que faz um IPO, você pode ver as empresas de tech têm uma média do pop-up de 60%. Né? Então, o SPAC acaba segurando um pouco, deixando mais dinheiro na mão dos investidores e dos founders. O segundo, que eu acho muito importante, é a estrutura de earnout. O que é a estrutura de earnout? Né? A estrutura de earnout é uma estrutura onde você cria um modelo, onde se a ação subir, a gente se dilui e devolve ações para os fundadores. Então, você pode ver muitos SPAC, quem ficou com a grana foram os investidores. O SPAC permite equilibrar se a ação sobe muito e retornar valor do crescimento da ação por um período para os fundadores e para os investidores antes de mercado público. Agora, queria entender um pouquinho também, porque a parte dessa onda, né, que aconteceu principalmente ali a partir da meados de 2020, nesse ano, né, vocês fizeram na Nasdaq, né, mas nesse ano lá Fizemos. fora nos Estados Unidos, por exemplo, tem se questionado muito o desempenho de boa parte, pelo menos de uma parcela considerável das SPACs aí quando elas fizeram fusões, né, e listaram novamente essas empresas que elas se fundiram. Como é que se enxerga um pouco esse cenário? Acho que o que aconteceu é um pouco, né,
são ciclos, né? O SPAC é um instrumento de mais de 17 anos, né? Então, acho que a minha hipótese, a minha visão, com a queda da taxa de juros, fazia sentido colocar o dinheiro e apostar num time para encontrar um target, porque os juros estavam negativos, né? Então, você teve uma aceleração, né? E como toda aceleração, eu acho que algumas pessoas se empolgaram com a ideia, né? E não fizeram o vetting de quem é o time, qual a qualidade do time. Então, eu acho que teve aí várias dimensões que alguns investidores, alguns SPACs, né? Agora, isso não desqualifica os bons SPACs que saíram, tanto que nós temos uma honra enorme. O nosso IPO, que foi dia 3 e 4 de maio, né? O mercado estava totalmente fechado por causa dessa tendência, mas eu me senti muito orgulhoso como brasileiro, latino-americano, que muitos investidores internacionais falaram: para o Latam, para uma empresa de tech, está aqui o cheque. Então, eu me senti, sabe, num momento especial, representando aí muitos investidores, muitos fundadores, pessoas que realmente me senti emocionado de ser o brasileiro aí representando pela aposta dos investidores a gente encontrar um bom ativo de tecnologia na América Latina, principalmente no Brasil. E aí, Mário, tem até conversas, né, para que esse modelo seja adotado aqui na B3 também, né? Como é que você está par, como é que vocês estão acompanhando e como é que você enxerga efetivamente assim, se isso realmente for para frente, se esse modelo de SPAC for adotado aqui no Brasil também? E qual É, apetite que vocês teriam para é, a para gente tem isso aqui? acompanhado, sim, até um pessoa que eu conheço que está liderando esse projeto, né? Acho que a B3 tem todo o interesse, acho que, pelo que a gente está, várias aprovações aí na CVM, acho que vai sair, né? A gente respeita muito a B3, várias empresas que a gente investiu fizeram aí então a mercado, eu acho que gera opcionalidade, é importante o mercado brasileiro também criar esse instrumento, que ele tem um propósito, eu falei assim, a estrutura de jornal, a estrutura de agregar valor, né? Não é porque aconteceram coisas que geraram um certo hype que a gente não pode, né, que nem fala em inglês, throw the baby with the water, né? O baby tem valor aí e acho que é muito bem-vinda essa iniciativa. E aí vocês, no caso de vocês levantaram acho que 230 milhões, considerando o processo todo, né? É isso? Isso, nós levantamos De dólares, 330 né? milhões de dólares. Nós estamos com 230 milhões de dólares em Nasdaq. Nós estamos atrás de um target de fintech, de insurtech, de healthtech, ou de edutech, logística e e-commerce. Esse é o foco na América Latina, buscando empresas que estejam performando e crescendo, que estejam buscando uma oportunidade de acessar o mercado público para a gente poder trazer esse capital e fazer. Porque a SPAC, na verdade, é uma forma, né, hoje, o IPO de uma forma geral, o cara faz a apresentação, depois ele vai atrás do booking, aqui o booking já está pronto, e é uma transação privada, então também não fica aquela informação, tentou sair, mas não saiu, aconteceu alguma coisa, né? Então é uma transação privada que acaba sendo anunciada para o mercado, que tem várias vantagens, né, para poder acessar o mercado público. Agora, só uma dúvida que eu tenho, acho que muitas pessoas também que nos assistem também devem ter. Necessariamente, esse dinheiro, quando você levanta via SPAC, é para investir em uma empresa só, é isso? Uma empresa só. Essa é uma dúvida comum mesmo. Tem gente, não, mas é um merge and acquisition com uma empresa, é um capital para uma empresa. Então a gente vai ficar sócio, é um combination agreement entre uma empresa e a Valor Latitude, que é a empresa autorizada lá fora. Agora, você citou uma série de, acho que se não me engano, 5 ou 6 segmentos que vocês estão Sim, de olho aí, né? sim. Tem algum que tem um pouco mais de aderência aí, que vocês estão olhando mais? Queria entender um pouquinho quais fatores que vão pesar mais por um segmento ou outro. Então, a gente está atrás de um bom target, né? Mas um pouco pelo meu background, né? Acaba aparecendo mais empresas de fintech, um pouco pelo meu background, então acaba aparecendo. Mas não é uma. A gente tem muito know-how em empresas de e-commerce, de logística, de edutech, então eu acho que é um. E quando a gente mapeia o mercado, até por fintechs hoje sem instrumentos horizontais, né? Tem essa história, eu mesmo, há um tempo atrás, escrevi um artigo, né? Que vão ter 2.000 bancos, né? Porque com a queda regulatória, né? Que aconteceu até 2013, você tinha que ter 20 milhões de dólares e montar um banco múltiplo. O Banco Central não recebe o crédito que ele merece do ponto de vista do que ele criou, do ponto de vista de
licenças mais simples, sem abrir mão da qualidade, das regras. Então, isso gerou realmente uma dinâmica. O segundo ponto é o cloud, né? Você precisava contratar sistemas, softwares. E o terceiro é talento, né? Com a IPO de grandes empresas lá fora, que nem a XP, muita gente ambiciosa, boa, com vontade, também acabou indo porque as grandes histórias de IPOs globais está em cima, né? XP, Stone, PagSeguro estão em cima de segmentos de finanças. Mário, eventualmente assim, poderia ser algum ativo no qual a Valor Capital já tem investimento? Pode ser um ativo, mas daí a gente precisa de uma opinião de um terceiro por governança. Então a gente teria que contratar, mas existe essa possibilidade sim. E, bom, além da questão da tua maior proximidade com fintechs, quais são os outros critérios que vocês estão pesando aí nessas conversas? A gente é taxa de crescimento da empresa, a necessidade de capital para aceleração, tem que ser um que a gente chama de growth story. Também uma questão de receita mínima, a gente tem um threshold de receita mínima e uma visão de rentabilidade, que não, a empresa não precisa estar rentável do ponto de vista de net profit, mas a gente tem que ter um path towards, né, um passo para a rentabilidade. Esses são os critérios principais. E como é que está esse processo? Me conta um pouquinho em que pé que estão essas negociações, quantas conversas vocês têm em andamento e como é que funciona um pouco esse Então, processo todo? Moacir, a gente é uma empresa listada, certo? Agora. Então, assim, infelizmente, acho que quando a gente. Eu posso voltar e contar um pouco as minhas experiências, mas qualquer informação pode ser vista como um bridge eu sei que o trabalho é duro, é muito trabalho, é mais do que eu Uhum. imaginei. Mas eu peço desculpa, eu não posso comentar tantos targets, porque isso vira uma informação que ela não está aberta e a gente é tradeado lá fora. Né? É uma ação hoje, chama Uhum. Velator. Uhum. Eventualmente, a Valor Capital tem planos de novas SPACs, seja lá fora ou sendo aprovado aqui também? Tem alguma coisa no radar? Não, a gente está muito concentrado em fazer esse, né? Acho que a gente tem que analisar, não tem um plano, vamos fazer o segundo, assim, a gente tem que, eu acho que o grande foco nosso hoje, né, do Cliff, que é o nosso chairman, é fazer algo extremamente bem feito, que dê excelentes retornos para os investidores e para a empresa que a gente alocar capital. Agora, a parte desse SPAC, Mário, me conta um pouquinho da tese. Você olha, como você mesmo falou, e até pelo seu background, aí você olha mais a parte de fintechs, né? Me conta um Isso. pouquinho da tese da Valor Capital aí, como é que você está olhando o mercado também, que está uma série de mudanças dentro dessa agenda que você falou que já vem de alguns anos, né? Mas que Isso. se acelerou, eu acho, muita coisa vinha sendo preparada e Uhum. começou a entrar de prática, na prática mesmo, e de fato, principalmente o ano passado, né, e começa a se materializar agora. Como é que você olha um pouquinho o mercado e como é que é a tese da Valor Capital dentro desse cenário? Então, a gente olha, eu já contei um pouco antes como é que são os fatores Uhum. que disruptaram esse mercado. Vamos falar um pouco como é que a gente enxerga a alocação de capital, né? A gente faz a alocação de capital voltada, primeiramente, soluções de SaaS. A gente acredita que muitas empresas não financeiras vão se transformar em fintechs. Então, alguém que está distribuindo soluções financeiras para varejistas, para indústrias que estão resolvendo problemas e ampliando a solução e distribuindo esse valor. Então, a Essa área gente de olha banking muito as a service, você o diria bank, muito. isso, um software as a service que está plugado um serviço de banking. Esse é uma tese muito forte nossa. A segunda tese muito forte nossa é rupturas regulatórias. Então a gente vê o movimento, a gente, por exemplo, é investidor na CERC, né, que é uma empresa que vem desse processo que foi necessário de registro de duplicatas, né? E a gente olha muito as questões voltadas a duplicatas, a sistemas de infraestrutura que vão enable, que vão viabilizar as soluções para outros dores. E a gente fala também muita coisa onde a gente acredita que está uma hora, a gente chama de TAM, né? Total Addressable Market, né? E a gente olha muito crédito, então empresas que estão gerando soluções, a gente tem uma hipótese que cada vez mais os FIIs bancários vão diminuir e que você vai realmente ganhar dinheiro em crédito, né? Então a gente olha muitas soluções que estão sendo disruptadas, que
precisam soluções de dar crédito para um cluster ou para uma empresa, então a gente também tem uma tese muito forte voltada a crédito. Então, é Bank as a Service, SaaS, questões de rupturas regulatórias que geram oportunidade de novas empresas e a questão muito focada em TAM. Uma nova tese que a gente está incorporando é um pouco a tese de insurance, né, de seguros. A gente acredita que aconteceu em 2013 no mercado, que o Banco Central regulou, a SUSEP está começando a desregulamentar o mercado de seguros, está em um sandbox, licenças novas, e como nos Estados Unidos também aconteceu, tem várias empresas que criaram seguradoras mais leves, mais digitais, com soluções para vários segmentos. A gente acredita que também aqui no Brasil a gente vai passar por um ciclo de criação de seguradoras diferentes que vão poder dar melhores produtos e serviços para os usuários. A Valor Capital já tem, né, a Insurtech no portfólio, não? Tem, nós fizemos um investimento numa empresa chamada Betterfly, que a Uhum. gente era uma Foi empresa do recente. Chile, que a gente está muito, Uhum. muito recente, que a gente está muito animado para trazer para o Brasil. E aí, nesse espaço, tanto de insurtechs como de fintechs, qual o tamanho dos cheques? Como é que vocês estão dimensionando isso? Varia muito do estágio da empresa, né? Mas os cheques hoje dos fundos, vou falar mais em ampliação, os fundos de early stage variam entre 2 a 4 milhões de dólares, tá? A maioria dos cheques. E os fundos de late stage, que a gente tem um fundo de growth, que é mais para série C e série D, são cheques entre 6 e 12 milhões de dólares. Então, mas porque as empresas estão em outro estágio e hoje a gente está até captando 2 fundos novos. A gente está indo para o fundo 4, que a gente fez o primeiro close, foi um sucesso, e o fundo 2 de growth, que é um fundo que acelera as empresas que realmente... Porque o que acontece? O fundo ele tem direitos de percentual, né, de fazer o follow-on, só que o fundo tem um limite de dinheiro. Então, a gente dá esses direitos para o próximo fundo e esse fundo consegue maximizar e usar os direitos de prorata para continuar acelerando e maximizando o retorno daquela empresa. E o quanto vocês esperam captar nesses dois fundos e até quando vocês esperam fechar essa captação? Olha, os fundos estão sendo um sucesso, né? A gente tem aí um objetivo de levantar 250 milhões de dólares em cada, né? 200, Uhum. 250 milhões de dólares em cada. E até colocando um pouco a questão do Spark de novo, né? Eu sei que tem limites aí do que você possa falar. Vocês estão olhando tanto na questão da Spark como mais o mercado brasileiro ou realmente assim estão olhando para toda a América Latina? A gente olha para toda a América Latina, mas a gente tem uma prioridade sobre o Brasil. A gente acha que uma empresa que não esteja no Brasil não tem o tamanho ainda para dar um impacto. A gente foca no Brasil com um footprint que pode ser regional, mas eu acho que uma empresa só que não esteja no Brasil, latino-americana, vai ser difícil a gente trazer um ativo, porque o Brasil ainda é um share importante do mercado latino-americano do ponto de vista de PIB, do ponto de vista de oportunidade. E tem essa questão que você falou de toda essa mudança de cenário aqui, né? Acho que o Sim, Brasil está um sim. pouco à frente de outros mercados aqui da região nesse sentido, né? Sim, o Brasil está muito à frente. O México começou agora a criar licenças, né? A Colômbia também, o Peru, o Brasil realmente, em várias questões, o Banco Central ele é pioneiro, né? Você vê o PIX, desenvolvimento de soluções, o Banco Central realmente tem um mérito enorme do ponto de vista de criar uma infraestrutura e uma estrutura regulatória que permite maior concorrência e melhores soluções para os consumidores. Nesse contexto, se a gente pensar, Mário, né? Tua última passagem ali como executivo ali, vamos dizer, foi no PayPal, né? Foi Que foram, acho PayPal. que, A última, mais de 9 anos, né? Se eu não me engano, né? foram 8 anos e pouquinho, quase 9, quase Quase 9. 9 anos. E foi até 2018 ali, né? Que você Isso. saiu, você pediu para se dedicar a outros projetos, que a gente vai falar até um pouco depois. O que você enxerga? Isso faz o quê? 3 anos agora. Teve muita mudança nesses 3 anos aí. O que você vê de mais Teve. diferente aí? O que você destacaria nesse Eu cenário? acho que a concorrência aumentou muito, né? Por exemplo, eu mesmo quando eu lancei o PayPal no Brasil, eu tinha 3 concorrentes, eu deixei a PayPal com 194, né? A barreira de entrada caiu muito, as soluções tecnológicas, muita gente competente. Eu acho que o mercado brasileiro deu uma evoluída do ponto de vista de tanto que às vezes falta talento, né? Falta talento.
o mercado cresceu mais rápido do que a necessidade de talento. E essa que a gente chama, né, que fintech é horizontal, então hoje, né, você tem muitas empresas montando negócios ou via SaaS, né, ou com licenças diretas, né? Então também a gente está com um desafio enorme de talento e liderança para esse desenvolvimento. Então acho que hoje a principal mudança é acesso a talento e aumento da competitividade, muito forte. E eu queria entender um pouquinho, já fazendo a conexão com essas suas outras atividades, né? Porque, na verdade, como investidor, até com Valor Capital, que, se não me engano, você era advisor ali, né? Isso, eu entrei como advisor e daí Entrou quando como eu saí da advisor. PayPal para montar o Poder do Voto, eu me dediquei muito ao Poder do Voto, eles falaram, Mário, fica próximo e tal. E daí quando o Poder do Voto deu uma estabilizada, eles me convidaram para ser o operating partner e liderar a frente de fintech e de insurtech. Então hoje eu me dedico bastante tempo para a Valor, porque a Valor me permite também tocar o Poder do Voto. Como é que surgiu essa... Qual foi o chamado que você teve aí para criar o Poder do Voto? E aproveita já para explicar um pouquinho para quem não conhece o que é o Poder do Voto, né? Então, foi um processo de 2 anos. Foi um processo, né, o Fábio Barbosa falava, eu trabalhei como diretor do banco, quando eu era presidente, né, o Brasil está do jeito que está pela omissão dos homens e mulheres de bem. Isso sempre me incomodou, mas me fez muito mal, acho que uma certa estabilidade financeira, né, e olhar para um país onde do lado, né, as coisas não estavam legais. Né, e eu mesmo conheço uma pessoa, né, que votou muito mal, ligou para os amigos, ligou, não sabia quem votava, esquecia, né, e as pessoas sou eu. Né, eu tomava conta da minha vida e daí o cara me desculpa, falta de tempo. Então, uma ideia é como é que eu posso usar o que eu aprendi. E imagina, né? Eu aprendi na PayPal que o celular é o controle remoto do mundo, né? Isso foi uma visão do CEO global nosso que eu achava fantástica em 2010, né? Imagina o cara importar um produto da China 10 anos atrás. Então, por que não ter o Congresso Nacional da palma da sua mão? E é um processo que começou em 2 anos, que foi influenciado por algumas frases, pelo olhar para um Brasil que e ter esperança, né? Acho que hoje minha força motriz eu tento me atualizar todo ano, eu faço um curso, tem um professor de ciências do Kennedy que falava, né, leaders must act to bring hope. Né? Os líderes precisam atuar para trazer esperança. Né? Então, isso também me impactou muito. E daí foi um desejo de tentar não aceitar uma conversa que ninguém me representa no Congresso Nacional, não sei o que eles fazem. Né? Então, como é que a gente usa a tecnologia para disruptar tudo isso? E daí, em setembro de 2017, estava acompanhando a reforma política que saiu, o próprio Congresso chama de reforminha, então não sou eu que estou dando adjetivo à reforma, eu fiquei indignado e eu falei, não, por que não usar uma tecnologia? Então, o Poder do Voto é muito simples, é uma instituição sem fins lucrativos, você baixa o aplicativo, entre segunda e terça-feira ele dá as leis que os líderes decidiram que eles vão votar, você lê opiniões, a gente é totalmente neutral, a gente nunca fala se a lei é boa ou ruim, temos opiniões de esquerda, direita, centro, empresarial, sobre a lei, você decide e vota. A somatória dos votos leva uma pressão para o deputado, dizendo 4 mil pessoas olhando, né, agora, por exemplo, o veto do Bolsonaro sobre a questão o título correto desse tema dos absorventes, né? Os absorventes. Isso. Então, como é que você quer que o teu deputado vote? A favor para derrubar o veto ou para manter o veto? Né? Desta semana. Né? Então, daí ele vota, o dado é capturado, porque por causa da lei da transparência, os dados ficam lá e começa a fazer um match. Depois de um tempo, você aperta um botão, chama quem me representa, e diz quem vota mais parecido com você no Congresso Nacional, não baseado, então eu chamo que é um produto pós-venda, né? Alguém te vendeu uma ideia, mas também é um produto de consciência política, de participação, né? Então é tirar a desculpa do tempo, é complexo, então fica muito simples. Você vota, ele soma o voto, ele vota, retorna, depois de um tempo, qual o seu prêmio? Quem representa você no Congresso Nacional para você criar um voto consciente no próximo ano. E se ninguém te representa, vamos renovar o Congresso. Então, a ideia é ter um instrumento de cidadania, eu chamo de democracia 2.0. Então, a gente lançou, eu tive essa ideia em 17, me empolguei com a ideia,
Eu tenho vários voluntários, várias empresas que apoiam não financeiramente, mas também com soluções. A Amazon dá o serviço, a Google dá o Google Ads, a Devivo Castro põe os advogados, né? A Mazar faz auditoria. Então, é uma corrente do bem. Tenho 7 voluntários. Então, é uma coisa que me energiza e essa que eu chamo de corrente do bem que fomenta a esperança, né? Então, eu gosto muito, apesar de santo, ele também é filósofo. Santo Agostinho fala que a esperança tem 2 filhas, né? A indignação e a coragem. A indignação para olhar o que está errado, o que você acha que está errado, e a coragem de tentar mudar. Então, eu me sinto nessa mudança de ter uma esperança de um Brasil que a gente pare de falar, ninguém me representa, eu não sei o que eles fazem, né? E como diz o Crotella também, falando do outro filósofo, né? Os ausentes nunca têm razão. Eu fui um ausente e eu queria dar um instrumento para mim e para a nossa população gratuito que não nos transforme em pessoas ausentes politicamente. E é curioso que, assim, essa questão essa polarização que a gente vive já há uns bons, que foi se acentuando, né, mas que a gente vive há uns bons 5, 6 anos, eu acho que uma das coisas, olhando a coisa pelo lado positivo, uma das coisas boas que aconteceram com essa polarização, pelo menos, é que o brasileiro começou a prestar atenção mais na política, né? Seja, tudo Uhum. bem, nem sempre eu vi é certo, mas Ah, assim, mas, a política entrou no dia a dia de boa parte é, das pessoas, o que não acontecia, né? O brasileiro não tem essa cultura, né? E acho que isso é interessante e acho que uma coisa legal do poder do voto é essa questão de não ser enviesado, né? O que você é. falou, vocês procuram colocar opiniões sobre diversas óticas, diversas orientações aí, né? Isso. A gente queria, como, né, porque acho que ninguém está 100% certo, né? Então, qual a opinião da Central da Liderança Pública, do ranking dos políticos, mas da Folha, da UGT, da União dos Trabalhadores, né, da Educaafro, dos temas. Então, a gente se sente honrado de ter entidades que não são nossos sócios, não são, eles só têm um contrato que eles têm que colocar opiniões, porque eles são responsáveis pela opinião deles, né? Então, a ideia também é te tirar da bolha, né? Todo mundo fala que a tecnologia está colocando na bolha. Como é que eu te tiro da bolha, escuto opiniões contrárias para você construir a tua opinião? Então, foi uma forma que a gente encontrou de fortalecer a nossa posição de neutralidade, né? E tanto que quando você vai lá no nosso Insta, tem deputado de esquerda, de direita, falando bem do poder do voto, porque a gente quer criar um diálogo político, né? E essa polarização, eu concordo com você, né? Muita gente fala, pô, Mário, mas você está navegando nisso, né? Já tem. A boa notícia o brasileiro está falando de política. A má notícia é que ele não está se educando, né, e está sendo agressivo, não todos. Então, como é que a gente daí usa o poder do voto? Tá bom, tá aqui um instrumento para você poder ler, poder capturar. Então, a energia está lá, né? Como a gente direciona essa energia para fortalecimento da cidadania, né? Eu li um artigo outro dia, né? Todo mundo que termina uma conversa dizendo você é fascista ou nazista ou você é comunista, perdeu a razão, né? Então acho que a gente tem que incorporar isso, achei interessante, né? Toda conversa, se você xingar o outro, você não está dialogando, você está gerando um statement e você não está aberto à conversa e poder construir, né? Ninguém está 100% certo, né? Ninguém. Porque eu acho que até eu costumo falar muito isso para os meus filhos, assim. Porque a parte de gritaria, de esquerda, direita, de volver, de centro, né? Eu acredito que boa parte das pessoas quer chegar no mesmo lugar. Tá? Só vai só por caminhos diferentes, mas É, boa parte das pessoas quer um Brasil melhor, vamos dizer. é Só pensa em chegar nesse Brasil melhor por vias de diferentes, forma. assim. Isso não exclui que você conversar com quem pensa diferente de você, ao contrário, né? É. Acho que tem várias formas dessas pessoas se conectarem, por isso que eu acho muito legal a iniciativa. Não sei quais são as métricas que vocês usam, Mário, quantos usuários vocês têm hoje, Ó, usuários ativos, não sei como a a gente, tá, gente... a gente tem usuários ativos, são pessoas que cadastraram e votam, tá? Downloads a gente tem vários, mas isso não conta. A gente está muito próximo de chegar a 100 mil usuários ativos e a 1 milhão de votos, estamos muito próximo aí, 987 mil e tal. Então, daqui em breve, estou te dando em primeira mão, a gente vai celebrar aí esse marco importante de 100 mil usuários ativos, né, num projeto totalmente né, orgânico, num crescimento, né, pessoas engajadas e 1 milhão de votos, né, um número bacana, a gente vai comemorar em breve. E como é que vocês financiam esse projeto, né? Porque Doações de pessoas. isso tem um custo. Doações, quanto vocês já Tem. captaram hoje nessas doações?
A gente captou de pessoas físicas aproximadamente, nesses 4 anos, quase R$ 2 milhões. A gente tem uma aba de transparência e a gente Aham. recebe muita coisa pro bono. O que é pro bono? A Amazon dá o servidor, que custa tantos dólares por mês. A Amazon dá o equivalente, quando a gente soma tudo isso, passa R$ 5 milhões de doações pro bono de alocação de recursos de empresas no projeto. Mas para E, manter o projeto do ponto de vista de... A gente tem uma entidade de tecnologia, um pessoal de marketing, mas o custo mensal do projeto é bem... o dinheiro que sai por mês roda em torno de 15 a 20 mil reais, porque a gente investiu muito na tecnologia, muito em algo que digitaliza, que captura os dados automáticos, para poder ter um custo baixo de manutenção e escalabilidade. e quais são os... Bom, a gente está com a eleição de 2022, que o ano que vem promete ser um ano bem agitado, como todas as anos eleitorais aí, né, de eleições presidenciais, mas acho que o ano que vem, em especial, vai ser bastante agitado. Como é que vocês estão se preparando aí para esse calendário? Quais são os próximos passos do aplicativo? Então, a gente percebeu que o brasileiro, de uma forma geral, não tem tanto desejo de acompanhar. Eu convido todo mundo a acompanhar, porque acho que é importante. Então, a gente decidiu que a gente vai fazer um grande movimento para poder pegar as informações que a gente tem e fazer a pessoa fazer uma decisão rápida de quem representa. Então a gente vai criar um site que vai usar o dado do poder do voto, que a gente acha que a gente tem poder para falar, tem 1 milhão de votos aqui, quais foram as leis mais votadas, e você votar rapidamente, como se fosse um quiz, mas não é um quiz, é uma coisa séria, e daí você falar, esses são os deputados do seu estado que mais votam parecido. Quer renovar? Quer renovar? Vai para tais e tais sites renovar. Então a ideia é criar um gateway do voto consciente, externalizando. A gente não vai matar o poder do voto, ele vai continuar para as pessoas que querem fazer o acompanhamento, mas a ideia é usar todo esse dado para, né, a gente brinca, não ligue para um amigo antes da eleição. Gaste 10 minutos do poder do voto e tenha uma decisão melhor, não baseada na opinião do amigo, e registre sua informação. Então, a gente está nessa jornada e vai convidar a sociedade civil para se juntar para poder divulgar essa tecnologia que a gente já está criando. E para quando vocês... seria para o começo do ano que vem? Como é que isso vai ser Então, acho que operacionalizado? a gente vai colocar no ar como teste no começo do ano que vem, mas a grande divulgação mesmo é quando tiver as eleições, né? Então, a ideia eu acho que vai ser em junho, julho, eu preciso lembrar agora, e daí, mas dados demonstram que o brasileiro toma decisão entre 48 a 24 horas antes da eleição. Então, a gente está preparando realmente para 48 horas antes da eleição um grande engajamento para a pessoa não ligar. O que a gente quer? Gerar um pouco de culpa mesmo, né? Você liga e esse 30% esquece. Não faça isso, né? Descubra quem te Entendi, representa. Forme entendi. tua opinião. E aí, Mário, dentro de toda essa sua rotina, tem mais uma iniciativa que estava conversando um pouco antes aqui, né, de começar essa É, transmissão, que é a questão do Investe Favela, né? Conta um ah, pouquinho para a gente o que que é exatamente esse projeto. então, o Vestivalão é uma ideia do Eduardo, né? Que é o CEO dos Poletos. São 7 pessoas que se encontraram na Endeavor, que decidiram fazer um fundo de give back, né? Então a gente tem hoje um parceiro no Alemão, no Rio de Janeiro, que ele traz projetos, ele faz ele é sócio, e ele traz projetos para a gente analisar. Então daí a gente coloca um time de pessoas para tentar colocar, então, o cara tem que estar no Simples, tem que registrar funcionário ou não, a gente faz uma análise, cria um plano de crescimento e recomenda um valor a ser investido. Então a ideia é alocar capital no empreendedor que não tem acesso a capital, que se o capital vai fazer negócios, varejos, instalação, por exemplo, a gente tem um investimento numa empresa no Alemão que faz cabeamento de fibra. Ele está indo super bem, mas não tem capital para colocar uma fibra, né? Então a gente viu o negócio dele, viu que com capital ele aceleraria, viu que ele tem um bom relacionamento na comunidade. Então a ideia é realmente acelerar o empreendedorismo, isso chama Investe Favela, trazendo empreendedores. Então a gente lançou isso faz pouco tempo, e agora a gente conseguiu levantar mais capital
esse capital, a gente está fazendo um grande evento, aí está no meu Instagram, tal, quem quiser olhar, porque a gente vai receber várias soluções, porque a gente estava mais em MVP, vamos dizer assim, para agora acelerar mais empresas e alocação de empresas, não só no alemão, mas no Brasil inteiro. O quanto vocês têm disponível aí para investir? E se tem o tamanho também dos cheques aí um pouco. E pelo que eu entendi, envolve a aceleração dos negócios também, não é simplesmente o aporte de recursos, né? Vocês se envolvem também ali Isso, a gente na tenta dar uma operação, né? consultoria, a gente tenta dar uma consultoria, colocar pro bono, a consultoria, tem pessoas que trabalham, que falam, fazem um PNL, fazem um plano de business plan, trazer um pouco, né, essa linguagem para o empreendedor que ele não teve oportunidade, né, ele fazia isso muito na raça, né? A rodada que a gente tem agora, eu acho que ela bate quase R$ 1 milhão, os tickets médios variam entre 80 a 120 mil reais de aceleração dos Vocês projetos. captaram, vocês têm 1 milhão para essa É, primeira tranche, vamos dizer a assim. segunda tranche, a Segunda. primeira é a segunda tranche. Mas pode ser mais porque a gente tem chamadas de capital, né? E a ideia acho que a gente quer demonstrar que a alocação de capital em empreendedores sérios, né, gera emprego, gera aumento de impostos, gera cidadania. Então, e são 8 Endeavor mentores, né? A ideia do Eduardo, que é o dono do Quem Spoleto, mais está nessa iniciativa, além de você e do Eduardo? está o Sérgio Bronstein, que é um advogado, está o Bruno, está o, o Pedro Chameira, que é da ClearSale, está o Vitor Teixeira, que também tem bastante conhecimento então tem um time importante de pessoas e ele é liderado hoje pela Lisa Simões, que é contratada para organizar o processo. E o Eduardo Ourívio é o que teve a ideia e colocou a gente junto aí para poder criar. É um projeto de give back também. Uhum. E Mário, você falou de 1 milhão nessa segunda tranche, né? É possível saber o quanto vocês já investiram e em quantos projetos vocês investiram aí nessa época que vocês estavam como MVP? Eu acho que a gente já fez um deploy de capital em torno de R$ 500 mil em 5 empresas. Em 5 empresas. Você pode falar um pouco, você citou esse projeto de cabeamento, por exemplo, né? Você pode citar um pouquinho desses outros projetos que vocês já investem e o que que vocês estão olhando também, né? O que que Então, tá, a gente os não tem um fatores que vocês segmento, pesam? a gente não tem um segmento específico, né? Acho que para acelerar é muito fundador, é a garra, a grana, e como ele explica o projeto, né? Claro que a gente tem o Reginaldo Lima, que é o líder comunitário do Alemão, que traz o projeto para a gente, então ele já vem pré-selecionado, né? E a gente olha projetos onde está muito baseado no founder, né? A gente não tem uma tese, tal segmento, né? Onde ele chegou, de onde ele saiu e o que o capital levaria. Ele pode abrir uma segunda filial, uma terceira filial, vai Eventualmente acelerar. em outras comunidades também? Tem. Não, no começo o capital está mais para acelerar na próxima comunidade, tá? Não, Tá. não temos assim, vamos fazer uma expansão global, porque o capital é limitado, é mais para ele poder gerar emprego e acelerar. Então, está muito focado no empreendedor. Quando a gente ajuda ele a preencher um documento, a gente coloca um dos os empreendedores, tem que ser o sponsor, alguém tem que gostar do projeto, o empreendedor daí fala para o comitê a história dele e daí a gente põe um time para colocar isso em números, quanto que é, qual o processo, qual o plano de crescimento, quanto dinheiro, para onde diria o dinheiro, né? Então tudo que vem meio pronto, né? O pitch deck, o user terms, a gente ajuda ele, então é muito baseado, a gente não tem uma tese de segmento. Isso está restrito a projetos inicialmente do Complexo do Alemão ou tem. A gente vai ampliar agora. Agora a gente está ampliando o Brasil inteiro. A E nova você já rodada tem que está. contatos aí em algumas comunidades, por exemplo, São Paulo, em outras capitais? Temos. Agora a gente está fazendo mais uma prospecção digital e estamos criando para fazer uma análise mais centralizada e digitalizada das coisas. Por isso que eu postei até no meu LinkedIn aí, para você ter uma ideia tal, para ir lá e poder colocar, ou vá no Invest Favela, que tem as informações para você colocar a sua ideia. Vocês A estão gente tendo está. bastante retorno já bastante gente procurando, se inscrevendo, entrando em contato com Tem, vocês? mas ainda tem espaço. Vamos acelerar. Tem bastante Porque tem, espaço aí.
A tem gente tem muito boas ideias. projeto mesmo, né? Tem Tem, muitas boas ideias, faltando tem. recurso aí para levar para frente, né? Essa pessoa às vezes não tem crédito, não tem um CNPJ, a gente tem que criar um CNPJ. Entendeu? O que a gente faz, a gente traz essa pessoa para acesso a capital. A gente transforma aquele negócio, põe um bisquê. Então, se você tem uma boa ideia, tem um negócio que precisa de capital, recomendo ir no Invest Favela e colocar a sua ideia lá. Você que falou que vocês estão com um olhar amplo aí, mas necessariamente tem que ter algum componente de tecnologia ou não também nesses Não, não, projetos? não tem. Não tem. Não tem pegada de problema. O que tem é que a pessoa tem que viver numa comunidade, tem que ser uma pessoa que realmente é um empreendedor, né? E que ela. Porque às vezes aparece projeto que o cara tem acesso a outros capitais, né? Ela, isso a gente evita fazer. Então, realmente, a gente tem que ter um critério que essa pessoa realmente tem um modelo de negócio que não está. Ele é é um gladiador, vamos dizer assim um empreendedor gladiador mesmo, né, que está lá E, meio fora do sistema financeiro, do sistema para a gente poder trazer ele e acelerar e garantir aí é mais é um give back mesmo, dar um instrumental, o que é um plano de negócio, o que é um Lux IP. As pessoas são muito empíricas, né? Elas conhecem, uhum. elas não têm toda a roupagem. Então a ideia também é criar essa roupagem para poder continuar acelerando essa empresa depois. E tem um esses projetos que vocês já investiram, tem algum que você destacaria? Só retomando aquela pergunta, alguns que você destacaria? Eu gosto muito do projeto de cabo que eu falei, né? É uma demanda, hoje tem uma questão de poder navegar no cabeamento da cidade, digitalização, é cidadania, né? É informação, né? E o preço é muito competitivo, ele tinha feito numa região, tinha dado excelente retorno, o custo do cabo contra o processo, então eu gosto muito desse projeto pelo empreendedor, pelo que ele aprendeu nesses últimos meses com o nosso apoio, ele realmente é um cara. E o que ele gera não só de retorno financeiro, mas o que ele traz de cidadania, né, Uhum. para a região que ele impacta. Né? Ter uma internet de alta velocidade a um preço competitivo muda a vida de uma família. Né? E Mário, agora a gente está se aproximando do final, falando de todas essas frentes que você toca aí no seu dia. Tem algum ponto que a gente não falou que você acha importante aí acrescentar para quem está nos vendo? Não, acho que a gente tocou os projetos principais. Eu queria agradecer muito a oportunidade de contar um pouco o que a gente está fazendo, chamar as pessoas para participar e fortalecer a cidadania. Né? Eu acredito muito que a gente tem muitas histórias de empreendedorismo no Brasil. Essas histórias também me retroalimentam a minha esperança, não só da gente votar melhor ou parar de reclamar, investir tempo, né? Eu brinco muito, é como as pessoas falam um pouco da reclamam, né? Outro dia até minha esposa falou, não, olha o que aconteceu aqui no nosso prédio, tal. Falou, não, a gente não foi na reunião de condomínio, a gente tem direito de reclamar. Então a gente tem que ter um pouco essa consciência, né? A gente não está indo na reunião de condomínio no Congresso Nacional. Só quem vai é que pode reclamar. A gente reclama sem investir o tempo necessário. Então é convidar as pessoas para terem esperança, usar a tecnologia para fortalecer a nossa economia, mas também fortalecer a nossa esperança e fortalecer a nossa política. Com certeza, com certeza. E eu vou cobrar depois essa questão do SPAC, hein, o que a gente pode falar mais. Vai ser um prazer, assim, mesmo. Obrigado pela oportunidade, viu? Legal, obrigado a você. E obrigado a você que nos acompanhou. Você pode conferir esse e outros conteúdos no nosso canal no YouTube, Neofeed Brasil, e também no neofeed.com.br. Obrigado, um abraço e até o próximo programa.